Falando em reclamações, em providências, as reclamações contra planos de saúde cresceram quase 50% em 2023, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Também, de acordo com a agência reguladora, o número de reclamações assistenciais e não assistenciais em 2023, gente, olha só esse número, superou os 3 anos anteriores em todos os meses do ano e chegou ao maior patamar em agosto, com 36.799 notificações de usuários dos planos de saúde. Reclamações, isso. É sobre esse assunto que eu converso agora com o superintendente do Procon Goiás, Levi Rafael Cornélio. Seja muito bem-vindo, superintendente. Bom dia e feliz ano novo. Obrigado, feliz ano novo, Liz. Satisfação por estar aqui com vocês, com essa audiência qualificada, falando aí um pouquinho sobre os planos de saúde. E a gente tem um dado mais preocupante ainda, que muitas dessas reclamações foram feitas por usuários, né, pessoas que têm o plano de saúde, mas que foram atendidas pela rede pública, né, foram atendidas pelo SUS. Isso ainda é mais agravante, porque quando a pessoa paga o plano de saúde, a gente imagina que ela não quer enfrentar aí a morosidade pelo volume, né, das unidades públicas. Exatamente, Liz. Quando se faz a contratação de um plano de saúde, e aí aqui é importante a gente dizer que isso se enquadra nas relações de consumo, porque é um serviço que a operadora, né, oferece aí ao consumidor. E aí o que todo mundo espera é que vai haver um atendimento de qualidade, uma comodidade, uma celeridade. E o que nós presenciamos no Procon ao longo desse ano foi exatamente o contrário. Foram consumidores sendo lesados, foram consumidores tendo dificuldades ali na hora de conseguir a sua consulta ou até mesmo uma terapia. Portanto, os números também nos surpreendeu ao longo desse ano de 2023 e em alguns casos nós conseguimos resolver via administrativa, outras nós tivemos que impor ali a sanção, a multa por descumprimento do contrato e, obviamente, descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos que você citou, superintendente, sobre as terapias, né? Muitos planos já colocam como cláusula que eles não pagam 100% das terapias alternativas, né? Principalmente aí em casos de crianças que precisam de um acompanhamento mais, vamos dizer assim, mais frequente dessas terapias alternativas. Eles já colocam que nesses casos é coparticipação e não tem outro jeito. Há como recorrer dessa situação? Perfeitamente. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro ao dizer que toda cláusula que restringe direito do consumidor, ela é nula de pleno direito. Portanto, por exemplo, com relação às crianças autistas, e eu sou um entusiasta dessa causa, sou um defensor, né, e tenho lutado com as armas que eu tenho hoje na superintendência do Procon para fazer com que as operadoras cumpram aquilo que prometem. Porque quando uma mãe contrata ali um plano desse, que não é barato não, Liz, é muito caro, né, o que ela espera é que o seu filho terá ali as terapias em dias. E, na verdade, o que a gente presenciou foi que em uma das operadoras que atua no estado de Goiás, uma grande dificuldade, a criança tinha direito a 5 terapias, ela liberava 3 e demorava ali mais 20 dias para liberar a segunda terapia. Nós atuamos com contundência, autuamos então, e em um dos casos a operadora rapidamente se prontificou e hoje tem uma unidade específica para atender as crianças autistas. Mas nós estamos falando no geral. Então é importante que na hora de fazer a contratação do plano, você fique extremamente ciente da carência, daquilo que o plano cobre, daquilo que o plano não cobre. E a menor dúvida, né, não contrate, acione o Procon e nós tentaremos fazer essa mediação. E nos casos de pessoas que já contrataram, né, o plano de saúde, numa tentativa ali de ter uma melhor assistência, né? E em casos principalmente de pessoas que teriam direito ao chamado e conhecido atendimento prioritário, mas que às vezes, quando você solicita esse tipo de atendimento, é mais demorado e mais complicado de você acessar do que no atendimento normal. Nesses casos, há também como reaver, porque é um prejuízo, né? Sem dúvida, é um prejuízo. E nesse caso, há o direito ao reembolso. Se você, por exemplo, não teve o atendimento feito em determinada unidade hospitalar e pela emergência que o caso, né, requereu, você teve que se deslocar para uma outra unidade de atendimento, o plano de saúde é obrigado a fazer essa cobertura, né, desse dinheiro que você pagou a maior e não utilizou o plano. Outra situação que chegou também para nós nesse ano de 2023 foi com relação aos alguns medicamentos de alto custo.
onde os pacientes estavam ali internados, o plano cobria, mas precisava de uma auditoria. E isso, às vezes, se estendeu ali por 2, 3, 5 dias e a pessoa acaba recorrendo a mandado de segurança para fazer com que a empresa, com que essa operadora de plano de saúde cumpra ali integralmente. Então, nós entendemos a perplexidade e aqui, Liz, eu quero trazer um dado. Em reunião com as operadoras, que nós temos um diálogo, é importante que o PROCON tenha diálogo com essas operadoras. Nos foi dito que, pasme, boa parte das pessoas que antes não utilizavam o plano de saúde, e aí eu estou falando de pessoas de 30 a 40 anos, estão utilizando muito mais os planos de saúde do que as pessoas ali idosas acima dos 60 anos. Isso é preocupante, né? O sistema pode colapsar em virtude de que boa parte, então, do pessoal utilizando ao mesmo tempo, acaba que o sistema nenhum dá conta. Entretanto, esse risco não pode ser transferido para o consumidor. Se as operadoras estão cientes disso, elas que ou não vendam mais o plano de saúde, ficam com o que tem, ou então amplie a sua rede. Amplie a rede de atendimento a fim de prestar um serviço de qualidade ao consumidor. Com relação a informações, né? Porque a gente vê que tem muita informação, muitas operadoras de planos de saúde oferecem um atendimento. Esse que você não consegue marcar exames e consultas na própria unidade, mesmo sendo credenciado ou sendo exclusivamente do plano de saúde, você tem que ligar no call center e aí as informações, quando você chega na clínica, elas são desencontradas, é um prejuízo danado, tem gente que deixa de fazer exame, tem gente que deixa de fazer consulta, e aí, dá para o PROCON ajudar também, Levi? Sem dúvida alguma, nós estamos aí para isso. Direito básico do consumidor é o direito à informação. Toda e qualquer informação que o fornecedor tiver de repassar ao consumidor, ele deve ser de forma clara, ostensiva e de não gerar dúvidas. Por exemplo, era uma verdadeira peregrinação você acionar o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. E ali você ficava num verdadeiro labirinto. Digite 1, digite 2, digite 3 e quando você se dava conta, passaram-se ali 10 minutos e você não conseguia falar com ninguém. A lei do SAC veio para ficar e o PROCON cobra com contundência o cumprimento da lei do SAC. Primeira coisa, você tem direito já de antes de passar para o atendimento, o direito ao protocolo, número do protocolo do atendimento. Segundo, você tem direito de falar com um ser humano, você tem direito a falar com uma pessoa, porque hoje tem as URAs, que são os atendimentos eletrônicos, onde você acaba às vezes nem percebendo que está falando ali com um computador. Mas não, a pessoa tem direito. Se ela falar, eu quero atendimento com uma pessoa, você tem direito. Perfeito. Então, tem algum plantão de dúvidas do PROCON? Porque às vezes a pessoa está lá na angústia, na unidade, não sabe mais a quem recorrer, não sabe se o nome foi chamado, enfim. E a gente sabe que quem procura uma unidade de saúde tem urgência, independente do que ela esteja sentindo, tanto na rede privada como na rede pública, né? E naquele afã ali de não estar sendo bem tratado, não estar sendo bem atendido, tem algum plantão do PROCON para a gente recorrer na mesma hora? Tem sim, Liz. É o 151, é o telefone do PROCON Goiás de qualquer município que você esteja. 151 é o telefone do PROCON Goiás. Já tivemos casos, né, principalmente ali nas unidades de atendimento infantil, onde a criança estava já há mais de 2 horas aguardando atendimento. A equipe de fiscalização do PROCON se deslocou para lá mediante a denúncia. Essa empresa foi autuada e rapidamente resolveram ali colocar mais médicos e etc. Então, o PROCON é o guardião do consumidor, né, e nisso nós não vamos transigir. Somos do diálogo, mas naquilo que depender de nós, atuaremos com contundência sempre no sentido de fazer com que você, consumidor, tenha o seu direito respeitado. Levi, queria agradecer aqui a sua participação, essas orientações muito importantes, parabenizar pelo trabalho do PROCON ao longo de 2023 e desejar sucesso aí em 2024. O espaço aqui está aberto. Obrigado, Liz. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação poder estar aqui nessa grande rede com a audiência super qualificada, levando um pouco de informação, de credibilidade aí aos consumidores. Esperamos que em 2024 estejamos prontos aí a atender, sempre no sentido de ajudar você para que o seu direito valha realmente a pena. Muito obrigada e feliz ano novo. Feliz ano novo.